bancada CNT recebe o governo com o funcionário público. Papa Francisco recebe Myanmar, fila fala para democracia. Lorong dia buat telespectadores, filih kasus itabot siri reportase nasional no internasional. Hoha Ezequiel Neves ita acompanha informação badahulu. Ministério Público resiste a situação criminalidade bakaso processo pendente e a nível nacional durante tina rihun rua ronolo. Hamutuk rihun rua atusual rua nolo recentolo. Procurador-Geral República José da Costa Ximenes informa a Presidente da República Francisco Guterres Lolo. Liu se encontro mensal terça-feira e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato para repetir. E encontro ne Procurador-Geral informa com a situação criminalidade. Nebeto e haloron tolo nulo recém ida fulan dezembro. Tina rihun rua ronulo resiste caso processo pendente nível nacional. Hamoto rihun rua atu sualu ronulo recém tolo. Entretanto e haloron ida toloron tolo nulo rasenida fulan saneiro tina rihun rua nulo rasenida caso processo e a nível nacional nebetama para Ministério Público hamotuk atus lima hito no finaliza processo hamotuk atus neng nulo rasen lima. Aproveita e informa a Vossa Excelência. Primeiro me questão com a situação criminalidade. Nessa ita Vossa tem contacto ia 31 de dezembro está pelo menos 2.823 processos pendentes a nível nacional, 2.823 processos pendentes, estou em 31 de dezembro de 2020. Por enquanto, 1 de janeiro, estou 31 de janeiro, processo estamos a nível nacional e 507 processos estamos. Os 507 processos estamos está finaliza pelo menos 665 processos. Agora e a nível nacional está aí 2.600 e tal processos. Mais de 200 processos está atum. E processo, apesar de processo estar mais barato, está na fatem finalizar processo barato moço. Nem inclui Gabinete Central nebe processo tama 13 processos de kita finaliza 15 processos e a dili e a 300 processos maktama kita finaliza 393 processos bokau mak e a 77 processos maktama kita finaliza 100 processos só aí a 70 e tal 74 processos finaliza 125 o Koshi tama 48 finaliza 28. O Koshi maka mesmo no o Koshi é processo 50 e tal processo. Bap magistrado na rua. Portanto, ainda situação criminalidade e raça. E encontro nesse José da Costa Ximenes informa o Estado quando o Ministério Público em atuação para defender o Estado no interesse será a nessa contrato será no Estado celebra maioria enfraquece o Estado em posição não é precisa hereditar contrato será no celebra precisa proteger o Estado em interesse. A minha modo aproveita e informa então o Sr. Presidente Ministério Público ninha atuação do Estado defende o Estado no interesse. A maioria problema bem recolhido com a defesa dos interesses no Estado. A maioria problema na beita aí, contrato será no Estado celebra, a maioria enfraquece o Estado na posição. Então, precisa hereditar contrato será nebe celebra tem que proteger o Estado no interesse de dia. E a ocasião o Presidente da República mostrou apreciação positiva para o Ministério Público na atuação criminalidade. Nosso Estado continua suporta no encoraja na fata Ministério Público atua de dia de intervenção nebela os dedos em termos quantitativos, mas bem reforça a qualidade de intervenção rodo. Reportagem Lídia Martins TV. Kita acompanha a informação no IHA Parlamento Nacional. Parlamento Nacional questiona macas programa Ministério Solidariedade Social no Inclusão.
no Ministério da Justiça atau subsídio dolar atus rua para prisioneiro nebe cumprir ona serenia pena prisão. Lihusi plenária e uma foco no Parlamento Nacional de terça-feira semana ne. Representante povo Adriano Nascimento Russi bancada PD lamenta programa Ministério Solidariedade Social no Inclusão. No Ministério Justiça nebe atu for subsídio dolar americano atus rua cada prisioneiro nebe cumpriona nia pena prisão. Deputado Russi município Cova Lima nela satisfaz a filosofia governian o de for subsídio para prisioneiro. Também pela motiva falecida de sira atu halo crime o de bele retan subsídio. Questão for subsídio, baema ser nebe sai hoje comarca. Bahau buat tidak nessa ita precisa ministro precisa explicar filosofia hoje política idane. Ita for subsídio, baema ser nebe sai hoje comarca. Também nema kau hanuin, ia parte ida política for subsídio ba ema foi sai hoje comarca né? Motiva ema atau halo buat nebe que ita lá espera para tama comarca sai mai fale hoje comarca simutiam. Osan depois sosa motor phone ka sosa bot phone. Ia Sorenselo, deputada bancada oposição CNRT, Maria Barreto Gorumalimos questiona macas programa MSC no Ministério da Justiça. Tuir Maria Barreto, prisioneiro siranebe merece retan subsídio, mas prisioneiro política siranebe luta para o conrasikan. Vamos lá concorda ho prisioneiro siraka emanebe masayu si comarca retan subsídio. Razão ne tambah saída, o Ministério da Justiça também explica mais a mim, minha razão ne INB. Tambah sama Ministério da Justiça, lá tal prioridade, for subsídio, bahia emanebe masai vítima, husininha actos, husininha halo crime nebe mani halo, to ikus lorinya hatama iha tribu iha comarca. Também a comarca neba prisioneiro cerimônia prisioneiro criminoso. No sama glafo creba orçamento subsídio bahia prisioneira política ba ukun rasikania. Tamasira balong até agora lá retan subsídio. Ministro Assunto Parlamentares no Comunicação Social, Francisco Martins Jerônimo, nebe ausente e a Parlamento Nacional. Resiste a preocupação sira, não se retoba ministério relevante. Representa o governo me resista e orsida queres a meruca queres vai ministro sira, o ministro sira nebe maka tutela ba área serne. Atau bela sira bela fofila fala resposta mai deputado sira. Enquanto ia segunda-feira semana ne vice-primeira-ministra, atual ministra Solidariedade Social no Inclusão Armanda Berta dos Santos, no ministro Justiça Manuel Cárceras, assinou na nota entendimento de implementa programa subsídio dolar americano atos rua para cada prisioneiro, nebe cumpriona nia pena prisão no moloca entrega para a família. Reportagem Augusto Lero, David Gonçalves TV. Na falta de informação no Parlamento Nacional, bancada CNRT sob o governo atau buka solução para funcionário público sira deve decidir o salário durante o fulan janeiro. Deputada bancada oposição CNRT Virginia Nabel atua assunto ne li husi ni intervenção política durante a plenária terça-feira semana ne e uma fucum Parlamento Nacional dili. Tuir informação funcionário na Limanulo Recintolo e a secretário de Estado formação profissional no emprego se dá o salário fulan janeiro no 13º. Kuliah konaba salário para funcionário público para que até a data será cimo. Hausima informação que funcionário seria FOPE 57 pessoas, então agora lá cima seria 13º, no mês vai ser salário fulan janeiro. Dali datang hawakar husu na fatin para o governo resolve funcionário receber até a data será cimo ser salário. É mas se entre na fatin ATM e depois vai check osa baia. Se continua to horse clorai. Hatamba preocupação né, ministro assunto parlamentares na comunicação social Francisco Martins Jerônimo Hateten, funcionário na vez de auxílio salário fulan janeiro, laos falha e a Ministério Finanças, mas be e a Ministério Siranebe sira serviço ba. Relação ao salário, salário explicação, ministro Finanças explicar al barco na ba média, nos ministério todo problema ida makne dalam rumah falha ne laos ya Ministério Finanças mas falha te falha parte ne bem maka
emprega serviço para funcionários Sira. Antes, né, vice-ministra Finanças Sara Lobo Brites, para jornalista Sira, e a Parlamento Nacional promete funcionário roto sessimo salário to quarta-feira semana cotu. Mas bem, realidade to terça-feira semana, né, funcionário balão se dá o salário. Reportagem Agus Lero, David Gonçalves, TVA. Deputada Josefa Pereira Soares considera a autoridade município dele falha tal atenção baliço e a capital dele. Deputada Josefa Pereira Soares atau assunto nele husin intervenção política e a plenária terça-feira semana ne e uma foco Parlamento Nacional dele relaciona ao liso ne Benamkari e a capital dele. Ni hateten liso ne Benamkari e a capital dele no ia dalam público Sira. Foi mais em la diagnosidade dele hanesan capital nação Timor-Leste no ia mos impacto ba saúde público. Awat kuliah na fatin ko na ba lixo ne. Lixo da ne até a presente data itare fatin barak tebes. Ila ajuda liu ko na ba saúde população niya. A situação da udang tam. Também da ne makawanoin kata companhia ne be que município contrato o governo né contrato tem que constante foti lixo né laos foti dali dade ni lori basoetia mai ni turona ni tuhak matek tiona. Hatamba preocupação ne ministro assunto parlamentares no comunicação social Francisco Martins Jerônimo hateten se atoba ministério relevante de for resposta. Representa o governo ne resista e orsida queres am haruka queres vai ministro Sira o ministro Sira ne maka tutela ba área serne atu bele Sira bele fofila fal resposta mai deputado Sira. Enquanto preocupação deputada Josefa Pereira Soares ne atoba becona e a plenária o de russo governo a resolve isso e a capital dele mas be governo lá de tal sério. Reportagem Agus Lero, David Gonçalves, TVA. Presidente do Instituto Nacional de Formação Docentes no Profissional Educação, Informe Manuel Gomes de Arrozo. Se me posso ba período tina rihundo Ronaldo Rassanida, to tina rihundo Ronaldo Rassanlema. Juro obedecer às leis. Cerimônia tomada posse ne realiza e Salão Ian Martin Infordepe dili terça-feira semana ne. Avancimo tomada posse presidente Infordepe Manuel Gomes de Arrozo assinamos acordo o Ministério da Educação, Juventude e Desporto o de haloknar e nível educação. Presidente Infordepe Manuel Gomes de Arrozo promete se continua ao serviço e a reeducação, não se continua a reforça a maternização na formação acadêmica. A do professor Sira Beleheta ground acadêmico adequado para a qualidade da educação em Timor-Leste. House continua a serviço Siranebem Maclauto Hilor e segundo House reforça e depois halamos modernização e a formação contínua for atenção para a formação acadêmica atunune e também professor Sira Beleheta grau acadêmico e da nebem adequado e a Sirania desempenho o de bela lori qualidade de educação. Ministro da Educação, Juventude e Desporto Armindo Maia Hateten termos requisitos Infordepe Hanelson Pilar Ida hodi for formação docente no professor Sira atunune e futuro beleza qualidade ne bediak. Takarare dia bisa oi sama Infordepe ne hanelson Pilar Ida a formação de professores precisa hadiah. Itu tata dengan professores qualidade lá e buat semehoto Infordepe ne mati lebih dia ia formação rua ia acadêmica deve que formação lá como ciência bisa muito bem e da falha de formação contínua se na vez mestrona ela formação contínua né deve ser feito e de falha aspecto sabe com a formação em língua portuguesa importante que precisa reforçar. E a cerimônia tomada posse ne participa moço ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, presidente da Comissão B, Parlamento Nacional, José Agostinho Sequeira Sumocho, presidente da Comissão ZIG, Antônio Vardial, magnífico reitor UNTL, João Soares Martins, parceiro internacional Síria Timor-Leste, no equipa Serviço Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Reportagem Joanina Guterres, Nelson Dias, TVA. O governo Austrália continua a commitmento apoio Timor-Leste de combate à Covid-19 recensia.
Governo Austrália lhe russa embaixada Austrália Timor-Leste continua a cooperação no governo Timor-Leste, de apoio combate Covid-19 racencia, lhe russa vacinação Covid-19 racencia para a população sira, no apoio facilidade posto polícia hati a fronteira. Embaixador Austrália Timor-Leste Peter Roberts hatole hirakne a final encontro o primeiro-ministro Taur Matanruak e a palácio governo de terça-feira semana ne. Tambah Alfia Ketek. Agora uma cooperação entre Timor-Leste e Austrália, nessa vizinho, uma parceria importante no e tempo coronavírus. No também acolher o primeiro-ministro, para a Austrália e Timor-Leste na cooperação e a área coronavírus. Particularmente, a Austrália tinha commitmento a suportar o processo de vacina e Timor-Leste. Nós teremos serviço ramatuk para o Ministério da Saúde e a área de saúde. Temos serviço ramatuk para o BNTL, ato segura fronteira. Por exemplo, a minha equipa polícia se fornece a posto fronteira, phone, ato suporte BNTL e serviço importante. Know-how confirma para o primeiro-ministro, Austrália pronto, serviço ramatuk para Timor-Leste, ato disponível para o coronavírus. Embaixada Austrália durante tinantolo, hetan $100 Austrália hamotuk milhão ruanulu rasinhat atau apoio processo vacinação no processo distribuição. Além de governo Austrália mosi halo esforço, o lori fila trabalhador programa seasonal worker nebe serviço e Austrália mai Timor-Leste, inclui trabalhador Timor-Ruang nebe mate e Austrália. Reportagem Bem-vinda Simenes TV. Comunidade afetada uma cain sanol rasni de Yasuku Kaikoli aldeia 01 continua a exigir para o governo atau reta indemnização basirane de reto. Comunidade afetada e aldeia 01 Suku Kaikoli, husi uma cain sanul rasin ida continua husu ba governo. Comunidade siranebe durante ne retan acompanhamento husi rede barai. Sente preocupa o mecanismo aproximação husi direção nacional terras no propriedade, também considera a comunidade afetada sirane direito barai. Porta-voz comunidade afetada Rosério Marçal hato assunto neba jornalista sira. Li husi conferência imprensa e aldeia centro ba unidade Suku Kaikoli dili terça-feira semana ne. Niedehan la ia necessidade atuar a comunidade de direito barai no propriedade. Para a comunidade afetada, hamoto uma canção rasin ida e a aldeia 01 centro da unidade Suku Kaikoli dili. E a lei número 8 para tina reunração no rasan hetu, quando a lei expropriação tamba utilidade público, liliu e artigo 8 princípio, nebe principal liu a linha tolo, hateten expropriação tem que ia essencial, bem la possível bem móvel, onde concretiza a finalidade de implementa construção projeto, edifício quartel serral peniteli. Malok sira, ami comunidade afetada, hamoto, uma caixa no resinida. E a lei 01, centro da unidade, Suku Kaikoli, atau amenia, respeito no consideração, toma, para plano governo nia nebe, a cara calo construção para edifício, quartel geral, PNTL nia, bonu ne, baseia para plano nebe, ia, entidade, beneficiário, la ia, necessidade, ato hasayami, nia direito, propriedade, nebe, Atur e a lei número 8 para 2017, com a lei expropriação tamba utilidade pública, leu ia artigo 8, princípio sira, expropriação nia, nebe, principal liu ia a linha 3, até tecata, expropriação sempre ia caráter excepcional no eti usa de banheira lá possível, usa bens imóveis, selo pode concretiza finalidade que desenha fale, projeto NB, ato implementa o fundamento para minha fim. Não é expropriação NB, maxei ao Miami nia propriedade mudar violação para princípio NB, teme ona e eletem. Nomos expropriação NB rasik la justifica com a caráter excepcional no ami la convencido tamba sama tem que sayami nia direito para propriedade. Anessa
Rainai no comunidade afetada. Ami pronto pode cooperar o Estado Liliu, entidade beneficiário Sira. Pode halau desenvolvimento, mas tem que ter processo dalam los nia. Comunidade Siramos receita a declaração do beneficiário comandante Geral Peniteli, comissário polícia Faustino da Costa, loron hatu from fevereiro tina rihu roro nulu rasan ida ia media online Timor News kata. Penitel hanesan instituição do Estado ne povo hotunian, tambaneho suba família afetado Siratu coopera, no simu compensação nebe Estado for, no nebele continua processo para construção. Ida, rejeita total, declaração, Cusi, comissário PNTEL, senhor Faustino da Costa, também ia processo. Negociação lá da Barak, ona maibe, sidau ia acordo com a valor indemnização, ba aminia propriedade. Rua, ami rejeita atu, amamuk aminia pati, ba ordem ilegal hira, nebe, maka declara Cusi, comissário PNTEL, senhor Faustino da Costa, nebe, Osai e média online Timor News, dia 4 de fevereiro de 2021. Dolo, AMI considera declaração Rossi, comissário PNTEL, senhor Faustino da Costa, nessa forma ameaça no terror, nessa acto abuso do poder, não leia sentido humanidade, também é mahoto, sofre ela, consequência, Rossi estado de emergência. No hasoro dificuldade economia oi, fosse situação difícil para a pandemia Covid-19. Antes no Ministério Interior, Comando Geral Peniteli, Ministério Justiça, Direção Nacional Terras no Propriedade, halau no encontro, diálogo no consultação no comunidade Sira, onde halau levantamento dados bumacain, ai horas no Raineluan, li husi hatama cartão eleitoral no conta bancária, atuhetan indemnização husi governo. Reportagem Rofina Boa Vida TV. Telespectadores, está acompanha a notícia internacional. Comandante militar Myanmar promete se realiza a eleição geral foi em golpe. Myanmar's military chief stoked fears when General Min online ia no discurso da hulu que foi golpe militar hateten se realiza a eleição geral no entrega poder para manang na nebe eleito niela forte nebe eleição realiza fila fali mas be continua reafirma eleição geral nebe halau ia fulang novembro tina rihu ruaru nulu nebe eleito husi partido Liga Nacional para Democracia nebe lidera husi Aung San Suu Kyi ne la susto. General Min Aung ni diskurso halo banhira emarihu rasin anti-golpe. Tumba dalan e cidade naipitau Iango, no cidade selo kode halo protesta basa un hamono governo li husi golpe militar. Reuters fossai kata Min Aung informa comissão eleitoral tem que reforma. Ni desconfia eleição geral antes ne usa pandemia Covid-19 rasensia. Hanesan razão kode evita campanha nebe susto. Golpe ia Myanmar hamoso na reação makas husi nação barak. Conselho Segurança Nações Unidas russo na liberdade basunki no prisioneiro selo além nos Estados Unidos da América russo ato for sanção Reino Unido no União Europeia russo Conselho de Direitos Humanos Nações Unidas realiza julgamento especial onde resolve a crise em Myanmar. Amo Papa Francisco recebe Myanmar ato fila fale hetan demokrasia. Líder Vaticano amo Papa Francisco mos haturune simpatias pa população Myanmar nebe hasoro golpe militar e semana koto amo Papa mos husu Forças Armadas Myanmar tat madau autora força suporta governo democracia nebe durante ne construiona amo Papa reza basira nebe car poder e nação refere ode serviço ba bens comum amo Papa consegue visita ba Myanmar e tina riu rosa no rasen heto ne convida parte hoto e Myanmar a defende justiça social estabilidade nacional no prática governação democracia nebe harmonia.
Ia semana kotuk população basic rihun atus ida resi halo ação demonstração ia iangon sira protesta ação golpe militar nebe halo prática democracia nebe foi lau parado comandante militar tat madau general Ming Aung Hlaing hateten ação ne foti hodi defende constituição militar desconfia eleição geral ia Myanmar nebe halau ia fulan novembro tina rihun ruaro nunu mosu irregularidade no considera la justo. Myanmar's biggest city, saffron-robed monks. Zelumono iha Himalaya hamosu inundação resulta emanancia mate nonain atu sidahat lakon. Ema hamotuk atu sidahat lakon nonancia mate ia Himalaya India impacto husin inundação hafoin forro selo ia Himalaya mono. Fosajusi aceited para segunda-feira, Fozelu Nanda Devi mono ia domingo semana kotok. Impacto dos acontecimento ne, bem ia Fozelu kotok direta ataque região do Vale, no provoca inundação repetidas. No ne halo comunidade ne behela basic motaninin alak Nanda, no dau liganga tem que evacuar. Material deslizamento nebe saitahu. Ataque projeto de construção hidrelétrica e Alaknanda no Dauligana. Por informação da Polícia de Fronteira India-Tibete, Vivek Pandey Katak, Hamotuk Sanulu Rasen Rua Sucesso na evacuação militar combinado Hamotuk Rihun Rua, equipa salvadoras no membro Polícia Sira, orienta de buca vítima Sira nebe salva no mate. Telespectadores, toba nedeit reportagem nacional no internacional berisan ohin. Antes da rematan, o equipa redação tomak, ame pronto sim tá você ne crítica na sugestão. Para a publicação e reportagem nacional, nebe makami hahu fosai bita você iha segunda, to iha sexta carga telefone rumah nebe makla completo, no iha falanço técnico. Ame pronto sim tá você ne crítica, bel mana mensagem menino número telemóvel 77 452794. How is Neves? Hato obrigado barak.